Estamos caminhando com o tema A Graça e Disciplina do Deus Fiel. Vou colocar aqui o microfone. Todos estão com a revista aí? Duas? Tem lá em cima, Rafael? Na sala do conselho? Irmãos, infelizmente a chave ficou em casa, eu não trouxe. Então, se você ficar perto de alguém que tem a revista, seria muito bom a gente acompanhar junto aí, a nossa lição. Nós estamos tratando, irmãos, sobre... Esse é o nosso tema. Começamos a semana passada, essa revista, é uma revista da editora Cultura Cristã. Nós vamos tratar sobre esse tema, a graça e disciplina do Deus fiel. Então, nós vamos tratar aqui de pelo menos 3 livros aqui. O livro de Josué, Juízes e Ruth. Quando o povo entra na terra, ou quando o povo está começando a entrar na terra com Josué, e vai caminhar até o livro de Juízes. E nós vamos ver Deus graciosamente abençoando esse povo e graciosamente disciplinando o povo. Irmãos, a gente deveria entender a disciplina divina como algo permanente, algo constante e algo de grande bênção para mim e para a sua vida. Porque nós precisamos de disciplina. Disciplinar. O que significa isso na Escritura? Quando fala de disciplina eclesiástica, disciplina do Senhor. Qual é a ideia que você tem da palavra disciplina nesse contexto aqui? Logicamente, a gente vai querer entender a disciplina de uma forma pejorativa. Botar de castigo, ajoelhado sobre o milho, de costa de frente para a parede durante um tempo, você vai usar a vara para castigar. Então, a gente tem a ideia de disciplina como castigo. Isso é o que nós aprendemos na nossa educação. Aprendemos isso dentro de casa, aprendemos isso na escola. E aprendemos isso muitas vezes com a tradição católica. A disciplina tem que ser dessa forma. E não é dessa forma quando a Bíblia fala de disciplina. A disciplina de Deus, irmãos, ela sempre tem a conotação e o significado de trazer para junto. Traz para junto e caminha com o ser que vai ser disciplinado. Vem da palavra paideia, que tem esse entendimento, o pedagogo. Qual é a função da pedagogia, do pedagogo? Quem é o pedagogo? É um educador, é um disciplinador, para a conduta do seu pupilo. Então, a disciplina eclesiástica, a disciplina bíblica, ela é pedagógica. É como Deus botando a mão sobre o seu ombro. Vamos aqui, Marcelo, você precisa consertar algumas coisas e eu vou caminhar com você para a gente consertar isso aqui. Então, Deus está nos disciplinando dessa maneira, dessa forma. Isso é disciplina bíblica. Ela é pedagógica. A essência. Muito bem. Está aqui uma pedagoga falando. A palavra disciplina no latim vem de disciplinar. Que significa? Ensinar caminhando junto. Esse é o sentido bíblico da disciplina. Caminhar ensinando junto. Pedagogia. Pedagogo, paideia. Então, quando Deus fala aqui da graça e disciplina do Deus fiel, então vai mostrar que a disciplina é uma graça de Deus de caminhar conosco, nos ensinando os seus princípios e a sua lei e a sua palavra. Ora, vamos precisar da vara e do cajado? Vamos, porque nem toda ovelha tem um pescoço mole, tem alguns que têm o pescoço muito duro, e é preciso usar mesmo o cajado e a varinha para poder colocar no prumo. Isso é uma coisa benéfica dentro desse contexto. Você tem filho, você já passou por essa, já teve vivenciado uma fase como essa, de usar a vara e o cajado nele. Por quê? Para preservar a sua vida.
Qual é o objetivo da disciplina? A preservação da vida. Não é verdade isso? Claro. Quem aqui já nasceu com conhecimento de Deus? Ninguém, irmãos. Ninguém nasce com esse conhecimento de Deus. Ninguém nasce propício para vivenciar e para absorver, né, a palavra de Deus, os seus princípios e aplicar a vida prática. Ninguém nasce com essa tendência. Antes, pelo contrário, nós somos filhos rebeldes. A gente rejeita isso a todo custo. A gente não quer isso. Aí Deus vai ter que usar a sua disciplina, né? Amolece o nosso coração e caminha junto conosco, né, nos ensinando os seus caminhos. Então, quando Deus levanta Josué para tomar, né, o lugar de Moisés, né, para entrar com o povo na Terra Santa, né, a gente tem aí a primeira disciplina de Deus aí. Ninguém é insubstituível. Todos nós somos substituíveis. Deus nos usa. Isso é um privilégio para mim e para você. Então aproveite esse tempo e usufrua desse privilégio enquanto você está vivo dentro desse contexto, servindo ao Senhor. Mas não pense que o seu trabalho, que a sua pessoa, ela é insubstituível em qualquer lugar que você esteja. Não é. Não é. Nós somos pessoas substituíveis, porque nós não somos eternos nesse contexto da nossa realidade. Nós morremos. E quando a gente morre, Deus sempre levanta alguém para não deixar a sua igreja perecer, não deixar a sua igreja sem a sua palavra, sem a sua voz. Deus sempre vai levantar alguém para proclamação, para disciplinar a sua igreja. Sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Então vamos supor, o pastor Marcelo foi embora. E agora? Ai, meu Deus, a igreja vai fechar? Claro que não. Não vai fechar a igreja. Porque Deus vai trazer outro para substituir o pastor Marcelo. E vai levar a igreja do mesmo jeito. Mesmo se for fiel a Deus, né? E, logicamente, Deus não vai trazer aqui ninguém fiel, a não ser que ele queira ajuizar a igreja. Aí ele traz. Ele pesa a igreja. Então, você no seu trabalho, você não é insubstituível, você é substituível. Tenha sempre cimento, irmão, porque isso quebra o nosso orgulho, nos faz mais humilde e nos faz mais servos das pessoas. Agora, nesse tempo que você está no seu trabalho, servindo ali, faça o melhor que você pode fazer. Faça o melhor que você está fazendo para Deus. Então, Deus levanta Josué para continuar o percurso da promessa e finalizar uma parte da promessa. Qual é? Entrar na terra prometida. E não só entrar, conquistar a terra. Isso aqui que é interessante. Deus deu a terra, deu. Mas ele disse, olha, vocês vão entrar e vão conquistar a terra que vocês estão tomando. Isso implica em quê? Em trabalho, em ação. Trabalho e ação dependente da promessa de Deus. Não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Deus estipulou como o povo deveria entrar na terra e como o povo deveria conquistar a terra. Isso foi tudo dito por ele. Vai ser assim. Eu vou promover dessa forma. Vocês vão conquistar, mas da minha maneira, da forma que eu expliquei para vocês. Deu para entender, não é? Mas o povo entendeu? Não entendeu. O povo não entendeu e não deu ouvido, né? Então nós vamos estar aqui hoje, continuando aqui a nossa lição, na página 5. Nós vamos aqui o item 4. A travessia. O Senhor vai adiante. Então é o nosso tema de hoje, né, da nossa lição, né? São dois temas finais. O tema 4, a travessia, o Senhor vai adiante, e o tema 5, um exército santificado ao Senhor. Então nós vamos entender, né, Josué recebeu a ordem de Deus, a gente viu isso aqui, né, na semana passada, o nosso texto básico foi Josué 1, capítulo do verso de 1 a 9, e a mensagem foi, ser forte e corajoso. Estão lembrados disso, né? Josué, vem cá, você vai entrar com o povo. Moisés morreu. Moisés cumpriu já o papel dele. Muito bem cumprido. Agora você vai tomar o lugar dele. Agora, ser forte e corajoso. Mas a questão é, quando Deus manda Josué ser forte e corajoso, é forte e corajoso para quê? Qual é o propósito de ser forte e corajoso? Qual é a finalidade de ser forte e corajoso?
Qual a ideia que você tem? Logicamente, a gente vai pensar que ser forte, eu vou entrar e vou botar para quebrar lá dentro. Eu vou ser forte, eu vou entrar e vou sair rasgando com tudo. Então, a ideia que a gente tem mais ou menos é essa. Mas só que essa não é a ideia que o texto está dizendo, de ser forte e corajoso. Não é isso que Deus está dizendo para Josué. Ser forte e corajoso aqui, irmãos, para Josué ensina a minha lei a esse povo e faz com que esse povo ande conforme a minha lei. Ser forte e corajoso para isso, para disciplinar o povo na minha lei. Aí você precisa de coragem e ser forte. Porque o povo de Israel, irmãos, não era fácil. Não é fácil. Você acha que o povo crente é fácil? Não é. É um povo complicadíssimo. Nós somos complicados demais da conta. Nós não nos submetemos com facilidade. Né? Nós não obedecemos com facilidade. Nós não aceitamos disciplina com facilidade. Que a gente se acha. Muitos, a grande maioria. Quantos por cento hoje tem um Brasil de evangélicos? Vocês têm ideia? Qual é a porcentagem hoje? Então, é maior do que a de católicos já, quase. 1/3 da nação brasileira é de evangélicos. Nós temos 210 milhões de brasileiros. São quantos aí? Qual é a terça parte disso? 700 mil. 700 mil. É 700, né? 200 milhões? Não, 7 milhões de brasileiros. 3 vezes 7, 21. Não é isso? Um terço? Não, um terço. A metade é 100. 50 milhões. Ó, me ajude aí, por favor. 70 milhões de brasileiros, muito bem, são evangélicos. Muito bem, Rodrigão. Você está afiado mais do que eu na matemática, na porcentagem aqui. Então, nós temos hoje no Brasil, estatisticamente falando, 70 milhões de evangélicos. A minha pergunta é, está fazendo diferença na nação? Sim ou não? Está fazendo diferença na nação? Esses 70 milhões, olha que 70 milhões é muita gente. Está fazendo alguma diferença na nação? Então, a resposta é muito, muito fraca ou nenhuma. Olha só. Exatamente. Na época de Paulo não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha videoconferência. E a igreja alcançou ali o mundo naquele contexto. A pé, navio, os mais precários possíveis, né? Era tudo a vela, não tinha motor. E hoje o Brasil tem 70 milhões de evangélicos. E a gente não vê, irmãos, a gente não vê esse povo influenciando, né, a nação com seu testemunho. Qual é o testemunho? Jesus Cristo salva. Mas você olha para a vida da pessoa, olha para os frutos que ela está produzindo, você não vê frutos saudáveis. É tudo fruto, a maioria é fruto. O quê? Jesus é amor. Você não vê, quando você vê os frutos, são frutos fechados, na grande maioria. Eles estão preocupados com o quê, irmãos? Com a prosperidade pessoal desse mundo aqui. É triste, isso é triste. Uma nação com tanto evangelho, mas tudo da boca para fora, nominalmente. É nominal isso. Isso não é realmente de fato de direito. Eu não estou dizendo aqui que você não faça diferença onde você está. Não estou dizendo isso. Eu estou pegando aqui de um modo geral, que se todos os 70 milhões de evangélicos fossem fiéis ao Senhor, essa nação, irmãos, estava em outra direção. Outra direção. Não sofrendo o juízo que a gente está sofrendo hoje em nossa nação, o juízo de Deus. Então Josué está aqui
diante do Senhor para levar esse povo adiante, essa nova geração. Vamos lá, Josué 3:1. Abra lá no livro de Josué, livro histórico, primeiro livro, logo após o Deuteronômio, a gente vê, é o livro de Josué. Então, Josué 3:1, diz o texto. Josué se levantou de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão, e puseram ali antes, e pousaram ali antes que passassem. Então, eles estão à margem. O Jordão está aqui, o rio aqui, né? E página 5, item 4. Então, acabou as revistas? Acabaram as revistas? O quê? Quem não tem? Não, você não dá a minha, que eu estou com ela em casa aqui. Ah, então ok. Juliana tem, não? Não tem? Irmãos, infelizmente, parece que acabou a revista. Eu vou ter que xerocar, né, para distribuir com aqueles que faltam ainda. Né? Vou tirar umas cópias aí, vou pedir para que o Rafael providencie essa semana. Essas cópias aí para a gente distribuir aqui na igreja. Hã? Não, isso aí é uma responsabilidade da igreja, não é sua não. Você receber sua revistinha, você vai seguir ela estudando. A gente vai introduzir aqui e vai distribuir com a igreja aqui. Então vamos lá, Josué, capítulo 3, verso 1. O tema central aqui é a passagem do Jordão. Então está aqui o rio, Jordão aqui. O povo está aqui e a terra está do lado de lá. O povo chegou à margem do Jordão. Josué se levantou de madrugada e, tendo ele, todos os filhos de Israel, partido de Sitim, ele estava em Sitim, essa região é uma região importante, a gente vai ver isso aqui, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Vamos lá. Vamos falar aqui um pouco de Sitim, o que é que está vendo aqui em Sitim, né? Então, vou trazer aqui alguns dados de Sitim. É onde o povo está. O povo está em Sitim, é uma região. Sitim, a cidade base para o início da invasão da terra. Então, o povo ia entrar na terra. É um lugar significativo. Então, o estudo diz isso, na revista do professor. A partir do número 22, vemos o povo se chegando às planícies de Moabe, onde estava Sitim. E com o tempo foram se prostituindo com as filhas daquela terra. Geração que vai entrar, olha só. Passando a adorar a Baal, mostrando que a idolatria do Egito não havia sido vencida. Dali foram dadas as últimas instruções de Moisés, incluindo a forma da divisão das terras. Na verdade, eu estou aqui adiantando aqui. É isso mesmo. Número 32. E ali era onde estava Israel quando morreram Arão no monte Or, que é em Sitim, número 33, e Moisés no monte Nebo, que também é em Sitim, em Deuteronômio 34. Grandes coisas aconteceram em Sitim, e agora partem para o próximo passo, a tomada da terra prometida. Então a gente vê que o povo não estava caminhando ainda, não é, conforme a aliança do Senhor. O povo já havia se prostituído ali com as filhas de Moabe, né, e adorado aos falsos deuses, né, como diz aqui. Então, aqui na revista, o povo madrugou, foram para junto do Rio Jordão e ficaram ali. 3:2, diz o texto. Ao fim de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e deram ordens ao povo, dizendo: quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e sigam a arca. Contudo, deixem uma distância de cerca de 1 quilômetro entre vocês e a arca. Não se aproximem dela.
Dessa forma vocês saberão o caminho pelo qual devem ir, visto que nunca antes passaram por tal caminho. Então, a arca representa quem? Deus. Então, quem está abrindo o caminho, quem está mostrando o caminho? Deus aqui. Vamos lá. Após 3 dias, as ordens foram passadas a todo o povo. Não pareciam as melhores e mais estratégicas. Estavam indo para a batalha e, adiante deles, não estaria um pelotão de elite, mas os levitas com a Arca da Aliança. Então, a Arca da Aliança na frente, 1 quilômetro atrás, o povo. Então, havia um espaço bem... Né? Deus estipulou isso, porque a arca era a sua presença, era coisa santa, santíssima. Ninguém podia se aproximar do Senhor, a não ser conforme o Senhor chamasse e exigisse a forma que deveriam se apresentar. Né? Deveria haver distância de 1 quilômetro entre os sacerdotes com a arca e o restante do povo. A distância que faria com que todos pudessem ver a arca e não se aproximassem dela. Então, todo mundo estava vendo a arca, mas não podiam chegar junto dela. Então, o povo estava vendo a presença de Deus, Deus estava levando o povo, e o povo estava caminhando segundo o caminho do Senhor. A mensagem da travessia é que Deus vai adiante do seu povo, cumprindo sua promessa e dando a terra. Esse era o significado que o povo deveria entender. Olha, Deus está entrando primeiro na terra. Então, Ele está nos dando a terra. Ele vai adiante de nós. E nós vamos atrás, e bem atrás. Então, quem está tomando posse da terra, irmãos, de fato e de direito, é o Senhor. E o povo vai entrando conforme Deus vai tomando posse da terra. Então, o povo deveria seguir fielmente ali o Senhor. A fala de Josué deixou claro que o Senhor estava por fazer grandes coisas. Josué 3,5. Josué disse ao povo: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. Agora, veja aqui qual é a ordem de Josué. Santifiquem-se, porque Deus fará maravilhas aonde? No meio de vocês. Para Deus fazer maravilha no meio de vocês, tem que haver a santificação, senão Deus não se apresenta no meio de vocês, irmãos. Como é que Cristo se apresenta aqui em nosso meio? Ou como é que Deus se apresenta aqui em nosso meio? Por nossa causa? Por sua causa? Não, irmãos. Porque Deus habita em nosso meio. Por causa de quê? Quem nos santificou? Quem nos santifica? Cristo, irmãos. Se não for assim, Ele não habita. Ele não vem. Ele não está em nosso meio. Quem habita em seu coração? Quem faz morada permanente em seu coração? O Espírito Santo. Mas por causa de quê? E de quem? De que é o sacrifício de Cristo. E de quem é Ele mesmo. Cristo que derramou. Então, a nossa relação com Deus, ela se manifesta por causa de Cristo. Deus habita em nosso meio por causa de Cristo. Não existe outro fundamento, irmãos. O fundamento é esse. A nossa vida cristã só tem sentido se Cristo habitar em nosso meio. E ela habita no meio por meio do seu Espírito Santo. Por isso que nós temos comunhão com Deus e comunicação com Ele. Senão, não adianta. Então, Deus sempre está adiante de nós. Nós nunca estamos adiante de Deus, irmãos. E quando estamos, nós vamos quebrar a cara. É o que está acontecendo aqui. Deus, santifique-se porque Deus vem para o meio de vocês. Por que Deus habita no meio da igreja? Porque Ele santificou a igreja por meio de Cristo. Isso eu acho, sabe, irmãos, eu acho que isso deveria abalar a nossa vida espiritual e a nossa vida de comunhão com Deus. E dizer, Senhor, somos-te gratos. Porque não tem outro meio de nós termos comunhão com o Senhor se o Senhor não está diante de nós. Se o Senhor não vai à nossa frente.
Irmãos, quem está indo à nossa frente, até nós entrarmos na terra prometida, no nosso é o Senhor. É o Senhor que está abrindo o caminho para nós. O que é que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é que ele está dizendo ali? Eu estou adiante de vocês, abrindo o caminho, dizendo que é a vida e mostrando o caminho para o Pai. A fala de Josué deixou claro que o Senhor estava por fazer grandes coisas. A conquista ocorreria pelo poder de Deus. Josué estava agindo segundo a ordem divina, assim como Moisés. Olha o verso 7. Então o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que, como estive com Moisés, assim estarei com você. Mas quem vai engrandecer? É Josué que vai se auto-engrandecer? Com a sua postura, com o seu carisma, com a sua... Não, irmão, não é Josué não que vai fazer isso. Não. É Deus que vai engrandecê-lo. Ao modo dele, da maneira dele. O que é que a palavra diz? Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, que ele, a seu tempo, o engrandecerá. Não adianta. Se você não se humilhar diante de Deus, você não vai ser engrandecido por ele. E quando Deus nos engrandece, não é da forma que nós pensamos. Aí ele vai nos colocar numa posição de destaque na sociedade. Ele vai nos colocar na posição de destaque onde eu trabalho. Não tem nada a ver com isso, irmãos. Não tem nada a ver com isso. Ele vai lhe engrandecer para que você sirva, seja servo. Quem quer ser o primeiro? Seja aquele que sirva. Josué está servindo a Deus e ao povo. Ele vai engrandecê-lo para servir, não para ser servido. E a gente entende o oposto, que ser engrandecido é ser servido como Faraó, sentado no seu palácio, cheios dos seus serviçais ali. Não é assim que funciona o reino de Deus. Vamos continuar aqui, seguindo aqui a lição. Para tanto, o Senhor faria algo semelhante ao que foi feito com Moisés. Assim como abriu o mar vermelho para Israel passar a pé enxuto, Deus faria o mesmo com Josué. Quando os pés dos sacerdotes tocaram as águas do Jordão, eles se abriram diante de todos. 3,15. O verso 15 aqui. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, aqui são os sacerdotes, os levitas, né? Os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras. Então devia ser um rio bem caudaloso, né? bem grande. Durante o tempo da colheita, olha o 16, as águas que vinham de cima, então pararam de correr e levantaram-se no montão, numa grande distância, até a cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã. E as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram completamente cortadas. Então o povo passou diante de Jericó. Mas quem fez isso? Foi Josué que fez isso? Moisés tocou a vara, né? Aqui foram os sacerdotes que pisaram o pé carregando a arca. Presença de Deus. Deus adiante do povo, abrindo-o, mostrando o caminho. Não só abrindo, mas mostrando o caminho. É por aqui. Sigam-me. Quem quiser vir a mim, ou quem quiser me seguir, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quem está diante de mim? Meu mestre, Jesus Cristo. Assim como os sacerdotes levaram, os levitas levaram a arca, né? Hoje nós somos uma nação de reis e sacerdotes, né? Então nós levamos a cruz. Naquela época era a arca, naquele contexto. Hoje é a cruz que nós levamos. E para que levamos a cruz? Quem vai ser crucificado nela? Todos os dias. Eu e você. A sua cruz é sua cruz. Tem
tem o seu molde, não cabe ninguém, a não ser você nela. A cruz de Cristo só cabia Cristo. A sua cruz só cabe você. A sua cruz não é para Juliana, não é para Jane, não é para mim. A sua cruz é sua. Para que você crucifique ali a sua carne, a sua murmuração, a sua insatisfação com a vida e a sua insatisfação com o modo que Deus trata a sua vida. A gente viu isso aqui ontem. Filipenses 2, 14, né? Abre o texto aí e leia o texto aí, por favor. O que é que diz o texto aí? Porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Tudo em minha e a sua vida estão conforme o querer e o agir segundo a vontade de Deus para a minha vida ou para a sua vida. Deu para entender isso? Então, a nossa vida, irmãos, está na mão de quem? De Deus. Não é mais sua. Você tem o direito de vivê-la conforme a palavra de Deus, seus princípios. Mas o querer e o realizar sobre a minha vida é segundo a boa vontade de Deus. A questão é que muitas vezes eu não aceito. Então eu murmuro, eu fico com uma insatisfação tremenda do que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu não estou me submetendo nem entendendo o governo de Deus sobre a minha vida. O que está acontecendo aqui? Deus está levando o seu povo conforme o seu querer, o seu realizar, segundo a sua vontade. É por aqui. Olha aqui o caminho com a arca, abrindo aqui o Jordão. Vamos lá. Ao fim da passagem, aqui voltando para a lição, um memorial é erguido. Cada tribo coloca uma pedra do leito do rio junto ao lugar onde passaram os sacerdotes para servir de memorial do dia que o Senhor fez Israel passar pelo rio. Isso está nos versos, capítulo 4, versos 3 a 8. Então, foi feito um memorial. Irmãos, o que é um memorial? Para que serve um memorial? Qual o significado de um memorial? O nome já diz, né? Trazer a memória. Toda vez que eu olho para ele, eu trago à memória aquilo que o memorial representa. Então, quando eu olho para a cruz é um memorial. Ela representa algo para mim. Ela me traz uma mensagem. E eu olho para quem? Eu vejo quem na cruz? Cristo. Então, a cruz para o cristão é um memorial. Ele vai trazer à memória o sacrifício do seu Senhor. Mas como é que a igreja traz a memória da crucificação de Cristo? Em que momento a igreja traz isso? A sua memória ao seu coração? Na ceia do Senhor. Corretamente. A ceia do Senhor, irmão, está trazendo a mim e a sua memória o quê? A cruz de Cristo, a sua morte, o seu sacrifício, a sua ressurreição, a sua exaltação e a sua promessa de que ele vai voltar pela segunda vez para buscar a sua igreja e fazer novos céus e nova terra. Então, a ceia é um memorial para a igreja. E o único. Ou não, ou tem outro? Tem outro memorial para o cristão, fora a ceia? Sim ou não? O batismo é memorial. Não, só tem a ceia mesmo. Está lá em 1 Coríntios 11, né, do verso 23 adiante ali. É memorial. O que é o batismo? A ceia é um memorial. O que é o batismo? É um sinal. Muito bem, é como a circuncisão. Era um sinal de que eu pertenço ao Senhor e o que o Senhor me fez pertencer a Ele. Seria o mais correto isso. Não é? Então, é um sinal, não é? Que vai trazer também à minha memória, né, algo importante. Eu pertenço a Cristo. Então, os sacerdotes, o povo fez isso. Não é? Vamos lá.
Josué levanta 12 pedras no lugar onde passaram os sacerdotes. Após todo o povo passar, saem os sacerdotes com a arca diante de todos, contemplando a presença de Deus com eles. Isso aqui é fundamental, irmãos. 4:11. Adiante do povo, os 40.000 guerreiros passam diante do Senhor, isso é, da arca da aliança, para a batalha. Então a arca chegou, né, passaram o Jordão, depois esse exército vai para a frente do Senhor, né, vai para a frente do povo. Né. O povo acampou em Gilgal, onde ergueu outro memorial com pedras tiradas do leito do rio, para que servisse de testemunho aos filhos de Israel e a todo o mundo, que a mão do Senhor secou o mar vermelho, e assim também como secou o Jordão. Então veja só aqui, são 2 memoriais aqui, muito interessantes. Qual é o primeiro aqui? O primeiro serve para quê? Para eu trazer a memória que Deus vai adiante de mim. O primeiro memorial é sobre a presença de Deus no meio do povo. E o segundo memorial é em Gilgal. Para quê? Esse memorial que eles fazem lá em Gilgal. Qual é o objetivo? Para que as nações tomem conhecimento de que Deus abriu o Jordão, assim como abriu o Mar Vermelho. Então, é um memorial pessoal para o povo, interno, e um externo, que testemunha que Deus vai adiante do povo. Deus vai abrindo o caminho para conquistar a terra prometida, a terra da promessa. Irmãos, o que vocês imaginam como as nações souberam disso? Naquela época não tinha internet, não tinha o WhatsApp para poder passar ali ao vivo e a coisa para todo mundo. Não, mas o povo soube, as nações souberam disso. Que tamanha foi o evento maravilhoso de Deus. Então, como ficaram as nações ali vizinhas, ou as nações que estavam na terra ali, que o povo ia entrar para tomar? Ficaram apavoradas, irmãos. Ficaram atônitas. Porque elas discerniram. Deus vai adiante desse povo e ninguém pode impedi-lo. Como é que Raabe sabe dessas coisas? A primeira conquista ali é Jericó. Primeira coisa. E como é que Raabe sabia, irmãos? Quando os espias chegam, quando Raabe esconde os espias, quem evangeliza os espias é Raabe. Não são os espias. Leia o texto depois. Você vai ver isso lá. Não, eu conheço que o Deus de vocês tirou do Egito, abriu uma vermelha, agora abriu o Jordão e está vindo para conquistar lá. Ela sabia de tudo, do testemunho ali de Deus. Deus vai adiante, irmãos. Não tem como. E Deus tem seus escolhidos. Quem era Raabe? Quem era Raabe, irmãos? Você estava em Jericó há quanto tempo? Ninguém sabe. Jericó estava lá. Raabe morava lá. Era uma prostituta. E Deus foi lá e salvou essa mulher, elegeu essa mulher. Nem israelita era. Não tinha nada, sangue nenhum de Israel. Então, irmãos, Deus tem seus escolhidos e é Ele que faz, é Ele que vai adiante. E outra coisa interessante, como é que foi a batalha de Jericó? Quantas espadas foram levantadas para Israel conquistar Jericó? Foram levantadas espadas ou trombetas? Qual foi a arma que Deus usou? Deus vai dentro do seu povo. O povo vai. O povo tem que obedecer. Rodeia 7 vezes, na última toca as trombetas. Basta isso. E a cidade ruiu. E o povo entregou-se. Ninguém levantou. Ninguém. Deus foi dentro do povo. Quinto e último ponto. Um exército santificado ao Senhor. 3 fatos vêm confirmar a aliança de Deus nas planícies de Jericó. Aqui, eles já passaram, estão em Jericó agora. Então saíram do deserto e agora pisaram a terra da promessa. Estão na terra da promessa. Jericó fazia parte. A história, então 3 fatos aqui, né, confirmam a aliança de Deus nas planícies de Jericó. A história da redenção prossegue
Porque essa é a história da Bíblia. A Bíblia retrata e revela a história da redenção do povo de Deus. Esse é o tema central da Escritura. Central, de Gênesis e Apocalipse. E ele é prometido lá em Gênesis 3,15. Começa ali. Quando o homem peca, Deus, olha, vem o Redentor. Então, de Gênesis 3,15 até Apocalipse 22, Deus vem revelando progressivamente todo esse projeto, toda essa história da redenção. Como é que ele caminha, né, nessa história, usando o seu povo, usando os seus servos, usando a igreja e tal, até culminar, né, lá em Apocalipse 22, com o novo céu e nova terra. Então, a Bíblia retrata, é a narrativa divina da redenção do povo de Deus. A Bíblia trata sobre isso. Claro que tem poesias, isso aí são características literárias, né, dos escritos, mas isso não nega a sua inspiração. Toda ela é inspirada por Deus, toda ela é a palavra de Deus, sem exceção. Até quando os homens falam. Então está aqui. Então, há 3 fatos aqui, né, que revelam que Deus prossegue na sua trajetória da redenção. A primeira é a retomada do sinal da aliança. Qual é o sinal da aliança naquele contexto? Qual é o sinal da aliança do Velho Testamento? A circuncisão, muito bem. A gente vai ver que o povo no deserto, que caminhou no deserto, né, não circuncidou seus filhos. Ao entrar na terra, Deus exige isso. Circuncidem-se. Eles vão fazer isso. Então, Deus renova ali a redenção com o seu povo, primeiro, pelo sinal da circuncisão. Segundo, circuncisão, qual é o outro grande segundo sinal? A celebração da Páscoa. Circuncisão e Páscoa. Em nosso contexto, batismo e ceia. Estão dizendo o quê? A renovação da redenção de Deus para a igreja, para o seu povo. Renovando sempre esse nosso coração, irmãos. Quando você vê aqui alguém sendo batizado, graças a Deus, aleluia, Deus está, né, levando a cabo o seu projeto redentivo. Desde lá do Velho Testamento. Quando nós celebramos aqui a ceia, graças a Deus, aleluia, Senhor. Porque trazemos à memória a tua redenção, o teu projeto redentivo para o teu povo, que caminha segundo os teus propósitos. Circuncisão no Velho Testamento e Páscoa. Observe que isso vai caminhar com o povo de Deus todo o tempo. Todo o tempo. Todo o tempo. Todo menino que nascia, ao 8º dia, circuncida. Todo ano, no mês de abril, Páscoa. Sempre assim na história. Isso não mudou em nosso contexto. Nós continuamos no mesmo processo, no mesmo princípios. Batizando nossos filhos e participando da ceia do Senhor. Vocês estão vendo? Deus sempre renovando em nosso coração a história, a narrativa da sua redenção. Renovando em mim, você, a sua promessa redentiva. Esse seria o mais correto. Para não deixar que a gente pereça. E o segundo aqui, a presença do príncipe do exército do Senhor adiante deles. 3 coisas aqui claras, claríssimas, que Deus está adiante do seu povo. E está com o seu povo e no meio do seu povo. Adiante, no meio e com. Porque não tem sentido estar no meio se não está com o povo. Não tem sentido isso. Por isso que não tem sentido você dizer que crê em Deus, né, e você não anda segundo Ele, conforme Ele. Se você for fora e perguntar, você crê em Deus, todo mundo vai dizer que crê. Eu creio em Deus. Agora a pergunta é, Ele está dentro de você? Ele governa seu coração? Aí você vai ver que, ó, vai ficar sem resposta. Porque Deus está presente, mas não está com a pessoa, né, presente diante dele. Aqui não. Deus está presente com o povo. Deus está
presente aqui e comigo e com você. É diferente a relação aqui. Comunhão profunda. Então, vamos lá. Os reis amorreus e cananeus estavam cheios de temor com a presença de Israel ao lado ocidental do Jordão. Claro, eles ouviram que o Senhor secara o Jordão para a travessia. Deus estava com Israel. Esse era o entendimento deles. E esse Deus de Israel é imbatível, é invencível, é imortal. Ninguém controla, ninguém domina ele. Ele não aceita qualquer sacrifício para apaziguar a sua ira sobre nós. É diferente ele. Ele é de Israel. Contudo, o povo de Israel não estava preparado para prosseguir enquanto não carregasse consigo a marca da aliança da circuncisão. Aqui interessante, aqui no Jordão. Os que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. Aí capítulo 5, versos 4 e 6. É quando vai falar aqui da circuncisão dos filhos de Israel. E também da ceia, da Páscoa. Agora, a aplicação do sinal significa que Deus reafirma a aliança com aquela geração, herdeira das promessas feitas aos patriarcas. 7 e 8. Diz aqui assim, ó. Porém, capítulo 5, verso 7 e 8. Porém, em seu lugar pôs os filhos deles, e este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os circuncidaram no caminho. Aqui nos 40 anos do deserto. Depois que toda a nação foi circuncidada, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Então o Senhor disse a Josué: hoje removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Então o Senhor aqui renovou a aliança com o seu povo. A vergonha do Egito, a escravidão da qual foram submetidos à idolatria a que foram expostos, tem seu fim no cumprimento das promessas. Israel experimentara os frutos da libertação, não vivendo mais a sombra da escravidão. Olha que coisa linda. Estavam livres na terra. Isso não deveria jamais sair da memória do povo. Irmãos, jamais deve sair da nossa memória. O dia que o Senhor nos salvou, nos libertou do poder e da escravidão do pecado. A gente não pode perder isso de vista. Lembra do teu batismo. Lembra da tua primeira ceia. Essa é a memória que a gente deve trazer. É o Senhor que está diante de nós. E dentro de nós. E conosco. Ele chama-se Emanuel, Deus conosco. Está lá em Isaías isso. Depois Cristo assume esse nome. Né? O povo, então, está pronto para celebrar a Páscoa. 5:10. Enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então, aqui está, né, a grande memória que Deus traz, a memória do povo, né? A sua memória, a memória do povo, né? A circuncisão e a Páscoa. Agora celebram a Páscoa como os frutos da terra prometida e não com a terra da escravidão. O banquete da conquista é melhor que o banquete da fuga. A terra mana leite e mel, para deleite do povo que viveu da palavra de Deus. 5:12. A mudança que o Senhor estava estabelecendo era grandiosa. Aquela terra não deveria ser vista apenas como a habitação de um povo, mas como santuário da presença de Deus, assim como foi o Éden. Canaã deveria ser para Israel um lugar de relacionamento com o seu Criador. Olha que coisa tremenda isso aqui, irmão. Isso aqui, a igreja, é o quê? Justamente isso aqui. É um lugar de relacionamento com o seu Criador. Trazer memória a isso. Depois os irmãos leem aqui o resto aqui, né? Isso aqui são os pontos principais desse item 5 aqui, e vamos passar para a conclusão para a gente concluir a nossa lição. A promessa esteve em suspenso por 40 anos. Nesse tempo, uma geração aprendeu as consequências de não viver conforme a palavra de Deus, porque murmuraram. Números 14, depois você lê lá. A continuação da redenção do povo de Deus e o início da tomada da terra falam de um Senhor que não abandona o seu povo, não deixa de cumprir seus desígnios
e não tem o culpado por inocente. Para mim e para você. Deus não abandona o seu povo, Deus sempre cumpre o que promete, Ele é fiel e não leva a inocente aquele que é culpado. A fidelidade de sua palavra é o firme fundamento para que Josué e todo Israel fossem fortes e corajosos. Qual é o fundamento de ser forte e corajoso? A fidelidade à palavra de Deus. Não se deixando abater pela incredulidade, não temendo mais aos homens do que a Deus. Quando cremos, vemos a graça de Deus agindo e restaurando a nossa vida e o seu povo. Né? A aplicação dessa lição para mim e para você. A história de Josué mostra que Deus é fiel à aliança, às suas promessas. Mudanças certamente ocorrerão em nossa vida. Lutaremos e sofreremos, mas o Senhor não muda. Essa é a nossa confiança. Não podemos confiar nele, podemos confiar por meio de Jesus, em quem temos a salvação. Essa foi a lição. Forte e corajoso para confiar que Deus é fiel em cumprir todas as suas promessas. Vamos orar, irmãos. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, por quem tu és, por Cristo, teu Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela tua obra redentora, Senhor, que continua, Senhor, e pela renovação da tua aliança em nosso coração quando nós celebramos a ceia, Senhor, e pelo sinal de que pertencemos a ti, Senhor, pelo batismo. Nós te louvamos, Senhor, como o Senhor trabalha e opera em nossa vida, segundo a tua boa vontade. Nos ensina, Senhor, a ser mais crentes, mais fiéis, e a ser mais, Senhor, apegados à tua palavra do que ao nosso coração e aos nossos propósitos. Ajuda-nos, Senhor, a ser fiéis ao Senhor. Em nome de Cristo nós te oramos e te agradecemos. Amém.